Aleluia. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Que bênção. Querido, eu quero reforçar ali o que já foi falado com o Pai Deus. Mas terça-feira nós vamos dar aqui o nosso papel retomar. Vai ser 8h10, tá bom? Aleluia. Vai ser um tempo super especial. Hoje começou a renovar na série, nós temos lá, foi muito bacana. Terça-feira nós vamos começar aqui na igreja, tá? Então começa às 19 horas, vai até umas 8h10, 8 horas, pode ser mais ou menos nessa faixa. Você é nosso convidado a estar conosco. O Tadel é treinamento ao Santo Líderes, mas não só para o líder do céu, então você é nosso convidado, você faz parte da igreja. Vai ser uma bênção esses 8h10 em nome de Jesus, amém? Meu Deus, olha a questão do seu amigo, eu creio que terça-feira eu vou te encontrar aqui. Olha aí, que bênção, aleluia. Outra coisa, querido, vamos ter o nosso café com o pastor, aleluia. Vai ser sábado às 18 horas. Se você não fez ainda o café com o pastor, você é nosso convidado. Se você não se inscreveu ainda, você pode estar lendo aí o QR Code lá, fazendo a sua inscrição. Lá no grupo da sua célula, do seu live também, eu acredito que o seu líder colocou lá no grupo. Você tem um link, você clica e faz a sua inscrição. Começa às 18 horas, vai até ali umas 20 horas, 20 alguma coisa. Nós temos um café poderosíssimo, os líderes aqui te servindo. É um momento super, mega, ultra especial. Pastor, vai dar um café com o pastor. Para todas as pessoas que estão começando conosco, para você ver o outro igreja, está começando a cobrar conosco, então o café com o pastor para você. Você que reconciliou aqui, ele não fez o café com o pastor para você. Você que entregou a vida para Jesus. E ainda não fez o café com o pastor, então é para você. Lembrando que o café com o pastor é um dos requisitos do batismo, tá? Então, em junho, nós teremos o nosso poderoso batismo e um dos requisitos também é o café com o pastor. É um tempo super precioso, tá? Então, se você vier, você não vai arrepender mesmo. Nós temos aí umas 40 pessoas, 42 pessoas já inscritas. Então, se você não fez sua inscrição, faça em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí, Deus chamar aqui o nosso gerente da livraria. Aleluia. Pode escola de curso da Aurélio, escola de hoje. Vamos lá, queridos. Nós temos aqui apoiado a leitura, tem uma bênção, tá? Então, o que farei em Jesus chamado Cristo, nos inspirar? Um livrinho para quem está começando a ler, porque a gente não tem nada, mas não gosta de ler, tem o costume de ler. Então, olha, veja, isso aqui dá para você, né? E bem pequeno, bem baratinho, só R$17. Nós temos aqui alguns livros, que é uma coletânea de clássicos da literatura cristã. Esse daqui é ortodoxia, nós temos alguns outros lá, que são clássicos que você lê e já aprende mais do que com Deus. São bem simples, bons de ler e também baratos, de pode ler barato. Bíblia Sagrada, esse daqui é para você. Tem mulher de amém? E a mulher de amém? Glória a Deus, é para você, uma cheia de flores, né? Tem um negócio desse, amém ou não amém? Então, eu quero para você, capa dura, coisa super bacana, eu estou muito motivado, você está comprando uma Bíblia de leitura, para que você possa estar ticando, visitando, escrevendo a sua Bíblia, tá? Temos vários preços de Bíblia ali, e é uma bênção. Temos esse livro, As Excelências de Cristo, de Allen Wundt. Esse cara que é um escritor famoso, muito bom. É um best-seller esse livro. Eu não li esse livro ainda, mas é um dos livros que eu vou ler.
Esse ano de 2026, as pessoas falam muito bem desse livro. Então, se você quer ser alguém parecido com Jesus, quer fazer as coisas que Jesus faz, como Jesus fazia, o vídeo desse livro vai ser uma bênção para todo mundo. Obrigado, querido. Muito obrigado, Jesus. Vamos para a palavra, queridos. Glória a Deus. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos por este momento. Nós declaramos, meu Deus, que os nossos ouvidos, meu Deus, são para ti. Repreendemos todo mal, tudo aquilo que possa nos impedir, Senhor Jesus, de ouvir a tua palavra, meu Deus. Não apenas, meu Deus, de ouvir por ouvir, mas de ser declarando, meu Deus, que esta noite o Senhor virá com a palavra rema aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Quem lembra o tema da nossa igreja nesse ano de 2026? Tem maneira de lembrar, não, né? Com certeza que vocês já sabem decorar, né? O reino imparável. Glória a Deus. Tem uma mensagem para esse. A nossa mensagem hoje é inabaláveis para sermos imparáveis. Então, para nós vamos ser pessoas imparáveis, também precisamos ser inabaláveis. Porque se somos abalados, consequentemente, nós seremos também parados. Nós não vamos ser pessoas que vão prosseguir e continuar. Podemos ver isso, queridos, dentro de uma pessoa inabalável, uma pessoa que tem alicerces firmes. Amém ou amém? Então, nós podemos observar que nós estamos vivendo dentro desse contexto do nosso ano, reino imparável, mas para o reino ser imparável, nós também precisamos ser imparáveis. Porque o reino, por si só, se nós colocarmos uma placa aqui, mais de 2026, reino imparável, e se nós não fizermos nada como pessoa, o que muda? Nada. É só a placa mesmo pendurada, né? Então nós vivemos num tempo em que tudo parece estável, né? Não é estável, mas estável, problema, né? Ou seja, famílias frágeis, qualquer situação é motivo de divórcio, discórdia, briga, fé superficial. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que ter o quê? Fé. Nós estamos observando pessoas que querem a bênção de Deus através do emocional. Deixa eu chorar aqui, que Deus vai me dar. E não é assim, né? De verdade, já foi bastante sobre isso aqui em nossos cultos. Relacionamentos descartáveis, falta de amor, maturidade, compreensão. Cristãos cansados e sem estrutura espiritual. Muitos começam, mas por falta de solidez, nos fundamentos. O que é o fundamento? É o alicerce, sim ou não? Sim ou não? São os alicerces. Eles acabam parando no mesmo caminho. Eu já tenho uma caminhada com Jesus de mais de 20 anos. E tantas pessoas começaram, na verdade nem começaram, tantas pessoas nos ensinaram tantas coisas. E hoje, essas mesmas pessoas não estão mais nos caminhos do Senhor. Eles pararam no caminho. O alicerce estava realmente firmado em Cristo Jesus. No caminho. Então nunca houve tanta aparência de força e tanta falta de fundamento. Isso aqui é muito forte. Vou repetir. Nunca houve tanta aparência de força, mas facilidade do fundamento. Porque o fundamento ninguém vê. Amém ou amém? Nós tivemos um problema nesse prédio
há uns 2 anos atrás, acabou a pandemia, tivemos um problema no prédio. E o alicerce deu uma marchada nesse prédio. E a gente procurou outro prédio para alugar, não tinha. E nós gastamos aqui nesse prédio quase 100 mil reais para onde? Nos fundamentos. E quando eu falava, as pessoas diziam, mas cadê esse dinheiro, né? Eu falei, você está em cima. É fundamento. Porque senão o prédio cai. Não sei se você já viu, mas ali na beira-mar estão construindo um prédio mais alto de Fortaleza. E já viu? Você não viu que eu não vou falar, talvez em alguma notícia, no jornal de notícia. E essa gente vai ser notícia. É enorme, né? Mas é tão bacana que quando você chega no seu carro, você é o seu carro, você não vai para o estacionamento, você coloca o carro e você sobe o carro lá no seu apartamento. Vocês viram quando eu falei? Você nem perceberam? Eu disse, quando você chegar no seu carro, você vai colocar, vai subir do seu carro, vai com você lá no apartamento. E aí você nem quis oferecer aquele carro. Né? E vai salvar ele no legal, vai ser muito bacana mesmo, né? Eu, se eu me engano, é um apartamento que eu estava. Muito bacana mesmo. Mas, mesmo ele ser tão lindo, maravilhoso comigo, se o fundamento não for bem feito, se o fundamento não estiver estruturado, o que acontece? É o cristão, irmão. Não é pela força, não é pela aparência, não é porque sabe falar, não é porque ele tem uma boa dicção, não é porque ele aparenta por fora ser alguém, não tem nada a ver, irmão. Porque você pode aprender a ser alguém por fora, sim ou não? Sim ou não? Sim, meu irmão. Você pode, mas quem você é por dentro? Qual é o seu fundamento? E o nosso fundamento tem que ser quem? Cristo Jesus. Diga assim, meu fundamento precisa ser Cristo. Amém. Então não importa se o prédio é moderno, bonito, alto, nós admiramos. O importante é o fundamento. O importante é a raiz. Qual é a sua raiz? Se os pilares estiverem comprometidos, já era, né? A queda é certa. Então não basta apenas frequentar a igreja, não basta carregar uma Bíblia, não basta dizer que eu sou cristão, é preciso ter um fundamento inabalável, porque uma vida sem pilares espirituais é problema, irmão, é dificuldade, é tribulação, é queda. Quem está entendendo? É importante ter Bíblia, sem sombra de dúvida. É importante você testificar a sua fé em Deus, sem sombra de dúvida. Mas se você faz isso só da boca para fora, se não tem fundamento, se não tem nada aqui dentro, uma hora ou outra, o prédio vai ruir. Diga misericórdia. Então, sem pilares espirituais, né, o que acontece? As pessoas não suportam as pessoas. As pessoas não resistem às crises. E aqui é a melhor crise? O céu. Não sustenta o propósito. Que tem propósito de Deus? Você observa uma pessoa que tem propósito, tem palavra, a pessoa não tem ministério, mas com o passar do tempo ela fala, poxa, eu acho que eu não ouvi a voz de Deus como eu deveria ter ouvido, talvez fosse sua emoção. Não foi emoção. Na verdade, você que não se sustentou na palavra. Meu amigo, algumas pessoas ainda falam que Deus usa uma coisa, olha, Deus está dando para você tem árvore. Quem está entendendo? Mas
problema é com o processo. Vamos falar isso mais para frente. Aleluia. Então, alguém que não tem os pilares espirituais não permanece de pé em meio às guerras. Lá no Salmo 127, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A minha casa tem que ser o Senhor, a sua casa tem que ser Deus. Nós falamos aqui, não sei se você observa, porque nós aconselhamos e queremos muito que Jesus ele seja o nosso Salvador. Sim ou não? Sim ou não? Rapaz, é muito bom Jesus como nosso Salvador, porque ele morreu por nós, nós cidade mais por esse dia, e nós falamos mais por nós alegre. Isso é maravilhoso. Mas nós queremos que Jesus seja o nosso Senhor. Nem se muda, né? Porque aí muda o negócio totalmente de sentido. Porque se Jesus ele é o meu Senhor, então eu tenho que andar segundo a vontade dele. Segundo a palavra dele, segundo os mandamentos dele, segundo o propósito dele. Então, meu irmão, se alguém está em Cristo, as coisas velhas e este tudo, não aquele que imita, aquele que tira a verdade, que não imita mais. Aquele que roubava, mais, construído, mais, e assim por diante, mas é dentro de um processo. Ele assim, é dentro de um processo. Então, hoje Deus nos chama para esse alinhamento, tá? Ele não quer que apenas venham ser crentes alinhados. Ele quer que venham ser crentes estruturados. Em quem? Nele. Não apenas emocionalmente ou emocionados, mas sustentados nele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Pegou os pilares que estão firmes, a vida não desaba. O que eu vou falar aqui hoje à noite, eu acredito que a grande maioria, e para a grande maioria de vocês, vocês já sabem e conhecem. Vocês já ouviram isso. Mas por que adianta ouvir se não praticar? Porque não é o que eu escuto, é o que eu coloco em prática. É aí onde está a diferença do cristianismo, é aí onde está a diferença de ter Jesus como nosso Senhor. A fé não se perde, a família não se quebra e o propósito se torna imparável. Todos esses pilares estão firmes em Cristo Jesus. Cada pilar desse daria uma pregação. Vou tentar falar com 5 pilares. Cada pilar daria uma pregação até mais. Nós não temos tempo. Quando terminar cada pilar, cada ponto, vai ter alguns livros, indicação de alguns livros, para que você possa bater foco, comprar e ler e se aprofundar em cada um desses pilares, tá bom? Se você quiser comprar a nossa livraria, vamos terminar de dar o número do nosso gerente. E nós vamos recomendando alguns livros desses, que você pode dar um segundo. Se não, você pode comprar na internet, fica super à vontade, tá bom? Primeiro pilar, a família. A família é o primeiro altar de Deus no terra. Antes de existir qualquer coisa, governo, antes de existir igreja, Deus criou a família. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, que serão ambos uma só carne. Então a família foi a primeira instituição criada por Deus. A família, ela é a base emocional, a base espiritual, a base moral e a base de lidar em uma sociedade. Vou tentar explicar um pouquinho essas bases, tá? Vamos lá. Se nós temos uma família desestruturada, o que acontece?
Eu vou levar filhos desestruturados. Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. O que é formado na sociedade? Vamos dizer, aqui é uma família. Marido, esposa, 2, 3 filhos, eu mesmo grupo, né? Aqui é uma família desestruturada. Aqui é outra, 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 que formam uma sociedade. Meu amigo, se as famílias estão desestruturadas, como que vai ser a sociedade? Quem está entendendo? Amém? Uma vida espiritual forte, ela tem que começar dentro de casa. Uma vida espiritual forte, ela não começa na igreja, no prédio, no ajuntamento, na Assembleia dos Santos. Não. Ela começa dentro de casa. Meu pai me fala o seguinte: um casamento forte não acontece por acaso, mas pela decisão diária de amar. Então, amar o quê? É uma decisão. Diga-se, amar é decisão, e não emoção. Emoção é aquilo, meu filho. A gente fica assistindo aqueles filmes, acompanha, aí acontece aquelas, né? Os coraçãozinhos, aquele negócio, aquilo funciona. Carne e osso é decisão. Um dia o marido chega em casa enojado, né? E às vezes fala de uma forma que não deveria ter falado, e aí a mulher já fala pior que ele falou, e aí já corrige no meio daquele negócio. O que acontece? Vamos separar. É assim ou não é? Incompatibilidade de fé. Com palavra a Bíblia que já fala, né? Mas o Senhor diz assim, ó. O mundo, acho que o seu dia hoje não foi bem. Posso preparar uma coisa para você comer diferente? Se ele continuar ignorando, pode chamar o explorador para a expulsão do mundo. Ele não tem condição de ignorar o negócio desse. É ou não é? A esposa chega brava às vezes, se sincera, sabe o que é uma querida, todo ano, vamos de fome. Meu Deus do céu, gente. Só um momento, queridão. Ele já sai lá, né? Gente do céu. Então, assim, tem um ditado popular que fala, né? Quando um não quer, olha aí, você sabe, né? Perdão, quem falou essa frase foi o Story Olmert. Se tem alguma americana aqui, se me pergunte lá no meu inglês. Mas esse é o nome. Meu pai falou o seguinte: o casamento existe para mostrar um mundo a aliança de Cristo com a igreja. Não responda, tá bom? Mas o seu casamento, ele mostra a aliança de Cristo com a igreja. Quando as pessoas olham para o seu casamento, eles falam: aí sim. É isso. É Cristo com a igreja. É isso. Mas como? Ainda bem que não é uma nossa própria. Não acreditamos. Martin Luther King Jr. falou o seguinte: o maior serviço que o homem pode prestar a Deus é amar e honrar a sua esposa. Quem é homem diga uhul! Uhul! Vou dar o sinal. Desatentos. Vamos lá. Quem é homem diga uhul! Queridos, é um serviço. Nós amarmos, nós honrarmos a nossa esposa. O Senhor se agrada. É algo que nós precisamos se dedicar. Um sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Está Eclesiastes 4:12. Quando a família está em ordem, a paz espiritual.
Pior coisa que existe no mundo, irmão. Está lá a pessoa trabalhando, o esposo, trabalhando da esquina da praia, não sei se embora, é hora de voltar para casa, a pessoa pede para fazer hora extra. Rapaz do céu, voltar lá para a casa daquele traste. Ou ao contrário, né? Rapaz, aquela mulher brinquenta, a Bíblia diz que uma mulher brinquenta igual a ponteira, irmão. Chegou beijando, lá fica transformado, você dorme, é terrível. A Bíblia fala sobre isso. Então, mas quando a casa está em ordem, faz. Quando termina o horário, a esposa quer voltar para casa para se encontrar com o esposo, para ver os filhos. Ou ao contrário, né? O marido trabalha, às vezes, quando ela é dona do lar, trabalha em casa, ele quer ir para cá, com a esposa, andar com a família. Isso é maravilhoso, por uma paz, pela ordem. A autoridade. E essa autoridade é segundo a vontade de Deus, querido. A Bíblia diz que Deus colocou o mundo para ser o quê? Cabeça. E aí você vê muita gente hoje em dia. Não, mas eu vou me submeter a ninguém. Não, a Bíblia diz que o mundo é a cabeça, a mulher precisa ser submissa ao seu esposo. Quando nós falamos de submissão, tem mulheres que já viveram coisas terríveis. E aí ela acha que submissão ela está sob um jugo de um homem. Não é isso. A Bíblia não fala sobre submissão. É que a mulher esteja, ela e o esposo, na mesma missão, estejam alinhados um com o outro para fazer o que você está entendendo. Amém? Não é um jugo entre muito pelo contrário, é os dois andarem em amor. Mas não tem a missão, ele faltou autoridade. Se faltou autoridade, a gente vai indo com a vontade de Deus. Tá? E a continuidade do propósito, só a propósito mesmo, a família. Casamentos fortes geram filhos fortes. Casamentos fracos geram filhos frustrados. Casamento só tem briga, confusão, discórdia, gera homens e mulheres. Sabe o quê? Que internalizam muitas coisas, pessoas oprimidas, pessoas que ficam ali muito contraídas, todo o contrário, pessoas que explodem por tudo, lançamos pessoas doentes no mundo. E aí Jesus tem que encontrar, fazer todo aquele trabalho que era a minha obrigação como pai ou como esposo perfeito. Está entendendo? Amém? Então, essas palavras de hoje, dos ordens, dentro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, tá? Ainda pior. Essas palavras que hoje de ordem estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos. E delas falará quando estiver sentado em sua casa. Andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las com um sinal na sua mão. E elas lhe serão por frontal dos olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Isso aqui não é uma palavra de educação, tá? No nome de Jesus, não é de reflexão. O que os seus filhos têm ouvido dentro de casa? Falar de fé, de ânimo, de autoridade, publicaria. Uma vez eu vi uma frase, né? Eu não lembro onde foi, de quem foi. Mas ele dizia assim, ó. A maioria dos filhos, eles se desviam no banco de trás do carro. Por quê, pastor? Porque ali muitas vezes o pai e a mãe são maus pessoas. Às vezes a própria igreja. Então sai da igreja, e o pai e a mãe falam mal do irmão da igreja, do pastor, fala mal do vizinho, e aí o filho, o pai e a mãe acham que o filho sempre vai ser. Eu não sei nem o quê, porque a criança é muito inteligente, né? Ele acha que o menino ficou bom. E aí fala mal para todo mundo e a criança está ali fazendo aquilo, dizendo no coração: Deus me defenda de ir na igreja. Porque olha como meus pais são infelizes.
Só tem problema e dificuldade. E aí depois as crianças crescem, e aí o pai diz: mas não, meu filho quer mais ir para a igreja. Você fez o que seu filho não quer. Você não. Mas alguém pode fazer isso. Amém ou amém? Pode. Infelizmente pode. Como você senta à mesa? Eu falo sobre isso. O que tem na mesa? O que é sentar à mesa? É discipulado. Isso aqui foi seu dia hoje. É a vida das crianças. Mas hoje em dia, existem famílias, eu creio que aqui para o mundo, mas existem famílias que nem sentam à mesa. É um sofá, é um celular do barco, não sei o quê. Come, às vezes pode até o celular na boca, você tem a colher, pode o celular. Conversa, existe uma oração orando para nos agradecer esse momento. É tão forte aqui, ó, ele fala frontal, pensamento, desejo. Você conversa com seus filhos, sabe quais são os seus projetos e planos do futuro. Eu falei aqui para você, um projeto, ele é muito curto. É 5 anos para ser realizado. Um projeto pequeno. São 5 anos de trabalho para ser realizado um projeto. Seus filhos estão cientes, eles entendem, eles compreendem isso. Os seus filhos sabem o seu testemunho de vida. Não vou falar que não quero nem o bicho sofre do céu. Você tem que engrandecer o nome do Senhor, meu amém. Se nós passamos por isso, mas Jesus por a nossa vida em tudo. É um momento esse, queridos. Nós precisamos ter esse momento com os nossos filhos. Mostra ensinando. Mostra a direção da vida para os seus filhos. E mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Vai para o verso 22:6. Essa tradução tem da Bíblia a mensagem, tá? Abraão não apenas serviu a Deus, ele ensinou a sua casa a servir. Mas ele diz 19: porque eu o escolhi para que ordenhe a seus filhos e a sua casa depois dele. Você já pensou como que era lido a Bíblia quando não tinha sido escrita? Como que era feito? Todos os dias, o patriarca se sentava, toda a família, que ele ia falando aquilo que ele aprendeu do seu pai, ia passando do seu filho, e ali ela comia, tinha 1 hora, 2 horas, tudo era falado. Falava para todos. Você sabe quem escreveu Gênesis? Foi Moisés. E Moisés foi depois da escravidão do Egito. Depois de Jacó, 430 anos depois. Então esse povo passou 430 anos todos os dias se reunindo e falando aquilo que tinha acontecido. Jesus fez. Quem está entendendo? Amém ou amém? Glória a Deus. Olha o que a Bíblia fala. A minha prioridade nunca foi o ministério, foi a minha família. O ministério flui da família. E foi meu, foi o maior evangelista do nosso ministério. O cara que começou bem e finalizou bem. Não houve escândalo no ministério. Então, o cara tinha propriedade da sua casa. Então, olhe para a sua casa, ame a sua esposa, o seu marido, pelo amor de Deus. Discipule os seus filhos. Tem muita gente jogando a culpa dos seus filhos para a igreja, para o discipulador. Não, o principal discipulador dos filhos são os pais. Amém? Amém ou não amém? Mas os filhos são crianças. Amém? Discípulo, como ficar adolescente, maior, ele pode ter um discipulador? Pode. Mas você vai continuar sendo o maior discipulador dos seus filhos. Os seus filhos têm que confiar em você, naquilo que você fala.
orientando, você vai falando, ensinando o seu filho, tá? Para que ele não se desvie nunca, em nome de Jesus, não seja o sacerdote do lar, amém? Aleluia. Mulher, seja uma mulher sábia, não negocie a sua família. Coloca aí os livros para você bater uma foto. Primeiro livro é a Bíblia, irmão. Não adianta você ler livros se você não é a Bíblia. É a Bíblia que é o alicerce da nossa vida em Deus. Temos aí outro livro motivado, 104 erros que o casal não pode cometer. Esse livro é muito bom, de Josué Gonçalves. Se você nunca leu, já consegue ler. Muito bom mesmo. Talvez seja o maior ministrador, pastor, que fala sobre família, Josué Gonçalves. E o silêncio da alma, aquele livro ali é especial para os homens. Quer ouvir amém? Se você nunca leu esse livro, leia esse livro. Muito bom para homem, tá? Eu vou te abençoar demais, em nome de Jesus. Segundo pilar, finanças. Deus também quer ser o Senhor das suas finanças. Lá em Provérbios 3 diz assim, ó: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Diz, onde está o teu dinheiro, ali também pode estar o teu coração. Lá em Mateus 6, 21 diz assim, ó: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu coração está nas finanças, no dinheiro, ali é o teu tesouro, ali é o teu bem maior, é o teu bem mais precioso. Nós somos uma igreja missionária. O apóstolo Elvin veio para o estado aqui para cá. E tantos missionários lá fora viajam no mundo. E o nosso Deus é todo poderoso. Amém ou amém? Amém. E Deus poderia ter falado no exílio do apóstolo Elvin, você vai para o Brasil, e vai fundar a igreja, aleluia. E eu vou te dar aqui 3 sementes. E essas 3 sementes você chega no seu quintal, você planta e vai nascer o pé de dinheiro. E esse pé de dinheiro, quando nascer a folha, você arranca e você vai plantar a igreja, vai começar o ministério, vai ser uma vez. Deus pode ou não pode fazer isso? Pode, porque ele é dono de tudo, pode fazer o que ele quiser, mas ele nem fez e nem vai fazer. Por quê, pastor? Porque você, assim, você foi chamado, mas você não te pegou da obra de Deus, irmão. É você que faz o investimento. Para quê, pastor? Para que o dinheiro não seja uma mão na tua vida. O maior desafio do cristão hoje é amar a Deus ou ao dinheiro. Eu já sei que até foi uma brincadeira, né? Mas quem já se viu aqui tentado a ofertar? Aqui no trabalho, dentro do ônibus, aí vem aquele pensamento da tentação. Meu Deus, eu quero ofertar R$1.000. Que tentação! Que vocês se tentaram fazer isso? Eu estou tentando fazer isso. Porque a questão financeira é espiritual. Você é tentado fazer coisas ruins. Aí sim vem a tentação. Então nós precisamos glorificar a Deus com as nossas finanças. Honre a Deus em primeiro lugar. Nós precisamos patrocinar o Evangelho. Amém ou amém? Sim, nós precisamos patrocinar o Evangelho. Precisamos enviar pessoas. Se eu chegar para você, meu Deus, Deus está para a tua vida, vai lá no sertão do Piauí. Você iria? Tem uma área, sem ganhar uma prata. Te vira. Nós precisamos de mantenedores para falar, para criar, para fazer. Se uma pessoa, por exemplo, ele vai lá e está dando de comer para muitas pessoas, lá na África, no orfanato, mas ele não fala do amor de Jesus. Não fala de Jesus para aquelas crianças. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma coisa boa, sim ou não? Sim.
ele está fazendo uma coisa boa, está matando a fome que quem tem fome. Mas no final, o que realmente importa. Porque como eu creio que Cristo é a salvação, o Evangelho é isso. Então nós, como cristãos, nós precisamos ser intencionais no que nós vamos fazer. De verdade. Se nós estamos de fora, a pessoa chegou e está em uma parte do aluguel, entra e assiste tudo. Não, eu não quero não. A gente consegue entender o que você está precisando. A pessoa está bem. Um copo na mão, um para pagar o aluguel, no mínimo é estranho, sim ou não? Sim ou não? Mas a pessoa não. Depois nós vamos conversar uma semana. Com o seu copinho, o que você está aí, você procurar aqui, a pessoa está vivendo, e procurar ajudar não só financeiramente, mas procurar ajudar espiritualmente, é o que transforma a vida das pessoas. Devemos ser extravagantes em nossa generosidade, como a viúva, que deu tudo e tocou no coração de Deus. Está lá em Marcos 12, 44. Robert Moore fala o seguinte, no livro Uma Vida com Propósito, Uma Vida Abençoada. O inferno está sendo saqueado com as nossas ofertas. Vou repetir. O inferno está sendo saqueado com as nossas ofertas. E Satanás sabe disso. O diabo odeia ofertas inspiradas pelo Espírito Santo, porque elas diminuem o reino dele e ao mesmo tempo nos tornam mais semelhantes ao nosso Pai Celestial. A sua oferta vai para lugares que você não queria, presencialmente falando, mas a sua oferta, junto com a minha, junto com a dele, nós conseguimos enviar fisicamente, mas espiritualmente, nós vamos estar lá. Vamos estar lá. Nosso trabalho, nossa dedicação, quem está entendendo? Como o dinheiro que Deus confiou, não tinha isso, não tinha Jesus. Como eu sei que eu sou um bom mordomo, você tem uma reserva, tudo que ganha, gasta. Pior, né? Além de gastar o dele, gasta os outros. Compra e não paga. Diga misericórdia. A pessoa liga para mim, pastor, diga, fulano de tal está me devendo, eu não tenho para essa minha. Não, mas é da igreja. Quantas vezes já disse da igreja? Você pode dar, é isso que eu falo, você pode dar. Não, pastor. Porque às vezes a pessoa tem pedido, vem com ele. A gente pede dinheiro, aí eu tenho 20. Pelo amor de Deus, 20 é o que eu posso dar. Não, mas eu quero emprestar. Você tem dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu só não tenho para emprestar. Quem está entendendo? Presta atenção, irmão. Se a pessoa subiu o CPF dela, por que eu não faço o seu? Você já pensou nisso? Não, mas não é pensador espiritual, é pensador da igreja. Irmão, tem muita gente que está no processo de santificação ainda está feita. Então tem pessoas que precisam ser tratadas dessas áreas. Uma vez a pessoa diz, mas você tem cartão? Ele a pessoa não impedir a externa. Tem cartão? Tem. O livro do senhor é bom? Não é. Quanto é bom? E é tanto. É isso, né? Dá para você comprar esse livro para mim? De 10 vezes? Não. Faz um risco de isso. E não tem. Eu só não vou comprar. É mesmo, é. E continuamos nos mesmos amigos, pelo menos da minha parte. Até hoje, não fiquei chateado, porque a pessoa se ia pagar um, eu não sei, porque eu não comprei, e eu não poderia, eu não tinha condições financeiras de pagar essa pessoa. Então
para alguém, faça, sabendo que pode acontecer que você tem que perdoar. Ele está entendendo? Porque também você vai poder matar uma máquina de coisa. Então, se não tem para dar, só dá o que pode. E Benjamin, toma 10. Se ajudar, é o que eu tenho. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns e dos outros. 3 e 8. Tenham contentamento. Você precisa se cuidar para consumir. Rapaz, eu tenho aqui. Você tem um celular, geral, o seu Samsung, não é uma bênção. Eles têm WhatsApp, bate foto, liga. Instagram, uma bênção. Mas aí a pessoa do lado com o quê? O iPhone. É o qual agora? Diz que o 18 vai ser frio, né? Abre e fecha o bicho agora. Meu Deus, eu não sei, porque eu nunca vi. Mas a pessoa está no Samsung dele e ela não pode comprar um iPhone. Mas ela quer ver o quê? Status. Não está contente com aquilo que tem. Porque quando você tem contentamento, você se brinda com a dívida. Mas estou comigo, depois não cuida, eu gosto de ir mais churrascaria. Não tem gosta. Mas eu gosto, estou comigo. E aí entra no cartão, sabendo que não vai pagar. É certo ou errado? Eu não estou sabendo vocês estão alegres como no começo do culto. Eu senti um peso aqui. Então, assim, de verdade, seja contente com aquilo que Deus deu. Feliz. Rapaz, se é aquilo que você tem, dê glória a Deus por aquilo que você tem, ponto final. Deus pode mudar a história, isso aqui não é motivacional, meu querido. Amém? Eu creio, mas pessoal, se você está endividado, quebrado, entrou num buraco, eu quero dizer uma coisa da parte de Deus. Deus pode usar esse buraco. Amém? Deus é fiel, de verdade. Não faça de outra forma, de verdade. Se você for sincero com Deus, se você for um bom mordomo, Jesus, eu errei, mas daqui para frente eu quero mudar. Está devendo, sei lá o quê? Chega para uma pessoa que está devendo, olha, eu posso pagar 300 dias por mês, eu só posso pagar 50 e um dia eu vou pagar, um dia eu vou terminar de pagar. Gente do céu, vai dar certo, eu já fui com pessoas fazer isso. Eu não era a pessoa principal, tá? Eu fui junto com o pastor e com a pessoa devendo fazer isso. A pessoa já vergonha disso, ó. Nós chegamos lá, no meio do rapaz já devendo, quanto vergonha. Quanto é? Subiu na época, né? Isso era seus tempos, 15 anos. Subiu, né? Já foi dinheiro. No momento que ele ganhava, era gravata, refletido, não tinha como pagar mesmo. Olha, tem que ter como. Mas ele está arrependido. A gente conversou. Ele pode te pagar assim. Ele está arrependido um pouco, até ele dar um plano. Mas é o que ele pode. Ele está aqui para se humilhar. No final, o cara até merece para nós lá. Senta aqui, ó, o cara até morreu, ele coloca dele, foi presidente, tal, pessoa dele, fez besteira. Ficou pagando 50 e pouco. Não sei quanto demorou para pagar lá, mas pagou. Ele também não ficou fita nesse valor todo. Meu Deus, não pagou, ele até hoje está devendo. Mas em situações você vai ter que voltar atrás, pedir a Deus, porque Deus vai te prosperar. Amém? Glória a Deus. Gustavo Ferraz, é um dos livros muito bom que fala sobre finanças, depois você vai ver, ele fala o seguinte: o consumo, então, com ansiedade e aquisição em níveis nunca antes vistos, se transformou em consumismo, claramente identificável como doença. Uma doença.
pessoa querer o que não pode, o que não tem. Confie na provisão divina. Bota os livros aí, por favor, queridos. Aleluia. A Bíblia sempre vai aparecendo, porque livro sem Bíblia é sem base, tá bom? Esse livro do Gustavo Cerbasi, por favor, Finança, Uma Vida Abençoada. Eu te aconselho demais a comprar esse livro. É um livro que todo cristão precisa ler. Todo cristão. Você vai ver um cara que vive de uma forma extraordinária essa questão de finanças. Terceiro pilar, santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14. Meus amados, santidade não é perfeição. Às vezes a pessoa vê a questão da santidade, olha, a pessoa, eu sou santo, quem já ouviu isso? Ela fez tudo que não presta. Começou a ir para a igreja, agora é santo. Só quer ser santo agora, bicho. Mas eu não sei, não, eu te conheço. Não está querendo enganar ninguém, né? Queridos, a Bíblia é muito clara, é um processo de santificação, irmão, tá? É a separação para Deus, é um processo. Então o mundo precisa ver cristãos diferentes. Vai permitir, eu vou falar uma coisa da parte de Deus, você não pode parecer comigo. Sabe, nós estamos vivendo tempos onde nós não sabemos quem é do mundo e quem é da igreja. Isso é verdade. Quando eu digo igreja, não estou abrangendo só a igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma loucura, meu Deus do céu. De verdade mesmo. Então não precisa, na verdade, você não precisa. Você não tem apenas que firma, tá? Congregar. Mas você precisa mudar o seu caráter como cristão. Se transformar em verdade. 1 Pedro 16 diz assim: ó, sede santos, porque o Senhor é santo. Porque eu sou santo. Então uma igreja santa é uma igreja poderosa e imparável. Quer dizer, o rei imparável, nós precisamos ser uma igreja santa. Assim já dizia Charles Spurgeon. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos como José do Egito, que fugiu do pecado, mesmo longe de casa. E fiel. A santidade protege o destino profético. Hoje tem que nós estamos lendo um livro, que é um devocional 365 dias de palavras proféticas da tua vida. Gente, isso é fenomenal. Porque eu tenho que crer aquilo que Deus tem na minha vida. Ou eu conviver o melhor de Deus, o tempo da santidade, corte hábitos que contaminam. Quais são os seus hábitos que tem que contaminar? Pastor, tem algum problema em jogar futebol? Tem problema em jogar futebol, sim ou não? Não tem não. Nossa, eu ia deixar, né? Meu Deus. Mas tem problema em falar palavrão lá no futebol? Eu fui uma vez ver um gol. Eu saí abismado. E era da igreja. Era uma igreja ou outra igreja. Rapaz, um chutou a perna do outro. O outro empurrou o outro. E eu digo, meu Deus, será que eu paro? E alguém aqui, eu corro, faço parte aqui, pego o pedaço de mal e defender. Brincando lá, né? E com uma loucura. Quando terminou, eu cheguei lá. O pessoal lá, eu falei, isso aqui não é tudo. Não, mas é porque é na hora da emoção. E aí nós não queremos perder, nós somos competitivos.
Quem está querendo? Uma vez me chamaram para rogar futebol. Nunca mais me chamaram. Não porque eu sou bom. É porque eu ficava segurando pelas calças, sabe, por mim. Ficava puxando, brincando. Rindo. O cara jogava a bola, depois juntava a bola para jogar. Os caras chutam e eu tentei. Mas a bola foi mais rápida que a terra. Não brincadeira, gente. Amém ou amém? Vigie seus olhos. Aquilo que parece, em nome de Jesus. Eu não vi mesmo, não. Isso eu falo. Mas eu lembro que houve um tempo, para nós entendermos, eu falei aqui, a mulher é mais dura. Foi desse pé que nós chamamos de pé. Rapaz, as irmãs casadas, as portadas, até que se desviaram, ela está pegando a luz. Ele pastor, mas que leva só. Ele disse, meu Deus, eu tenho que falar. Nós, irmãos, eu tão derrotado que ela da parte do Senhor, se você apertasse muito forte a mão, o pé sai para fora. Eu digo, o sangue de Cristo tem poder, meu irmão. Não tem condição, os povos jovens, a tentação do inimigo da vida de Deus. Eu digo, não, meu irmão, a gente é só conversar, né, carinho, e tal. E aí Deus tem prioridade, né, meu? Mas, pastor, eu tenho uma roupa para ir para a igreja. Uma roupa, quando eu não estou na igreja, não, aquilo você não pode vestir, presta atenção, irmão também. Aquilo você não pode vestir na igreja, você não pode vestir fora dela. Porque ou nós somos, ou nós não. Vigie seus ouvidos. Você sabe que o homem é muito forte, já. E a mulher é muito ouvida. Vigie seus ouvidos, né? Cuidado. Selecione as mesas que você vai sentar. Quais são as mesas que você vai sentar? Qual é a conversa da mesa? Sabe que às vezes alguém está no gregão, e quando está com a família, a pessoa é outra pessoa, fala mal da dia a dia. Não é? Na parte do meu começa a falar, deixa eu ficar. Bota um contra o outro, é sério. A Bíblia diz, sabe o que? 6 coisas o Senhor odeia. Olha que é forte. E a 7ª, ele abomina. Qual é a 7ª? O irmão falou no outro. Rapaz, tu está lascado. Ah, pastor, eu estou falando, eu estou só falando mesmo, não vai ter inferno. Não vai ter inferno no mundo, não. Pastor, é você que está dizendo que você não vai para o Deus, não. A pessoa, quando que Deus disse que abomina, e você fazer. Qual é a maneira de ser sincero? A Bíblia diz o quê? Não vos sentei na roda. A gente fala mal, ele fala mal, fala mal de todo mundo, fala mal do político, fala mal do pastor, fala mal de todo mundo, e aí o negócio confunde a vida dele. Meu Deus, por que está dando certo? Gente do céu, nem deu levantar. E um dia a boca cheia, cuidado, Deus está nos ensinando, querido, tem verdade. Vigie os pensamentos. Se serve de pessoas que te amam e te corrigem. Lá no Deuteronômio diz assim: como algum de vocês construir uma casa nova, faça com parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua cabeça culpa pelo derramamento de sangue inocente. Caso alguém caia do terraço, lá no Deuteronômio 22:7, ao loiro. O que ele quer dizer com isso? Quando você construir uma casa, ele está falando aqui, da pessoa que construiu a casa com um andar em cima. Uma casa alta, faça um parapeito, faça uma proteção, que está falando de discipulado. Quando você começar a crescer em Deus, se serve de pessoas que têm coragem de falar a verdade. Se serve de pessoas que vai chamar a sua atenção quando for preciso. Se serve de pessoas que não tem medo e nem tem problemas de identidade, porque tem gente que tem trauma, quer agradar todo mundo.
raiva. Gente do céu, nós não falamos com a pessoa que está com raiva, nós falamos com a pessoa crescer. Quem está entendendo? Amém ou amém? Então, se serve de pessoas, olha, talvez Deus vai te prosperar financeiramente, mas você vai pensar em pessoas e falar assim: eu não estou sendo eximista. Não, porque esse mês é R$1.000. E tu diz: quantos? 100. E agora é 1.000, está achando ruim? Vamos orar para voltar para 100, então. Jesus, eu não tinha pensado nisso. Vai lá e diz: o que acontece? Deus vai prosperar muito mais. Precisa de alguém que vai chamar a atenção. Precisa de alguém que, quando você começar a achar que é uma estrela, a pessoa te pega e volta e vê: tá, eu sei o que tu fez no ano passado. Aqui é a graça de Deus na tua vida, meu filho. Basta com a bola. E a pessoa não diz: o que está entendendo? Pastor Santos, que um dos nossos mensagens foi uma impressão das reuniões. Pastor Sandro, que é o nosso pastor, ele é especialista no negócio, um dom fantástico. E tinha um problema que o pastor Santos resolver. Ele disse que amanheceu um dia, tinha uma mensagem do pastor Sandro: o Santos tem um problema para resolver, mas você não resolve sem eu te falar comigo, tá bom? Ele disse que assim é quando ouviu a mensagem, ele ligou para o pastor Sandro: pastor Sandro. Aí o pastor Santos: ok, Santos, presta atenção nele, tem esse problema, e você vai fazer assim, assim, assim e assado. Entendeu? Entendi, pastor. Hoje eu vou repetir para você. Você vai fazer assim, assim, assim e assado. Entendeu? Não, pastor, entendi. Vou repetir. Aí ele falou: pastor Sandro, eu vou fazer assim, assim, assim e assado. Muito bem, Santos. Repita de novo sobre o versículo primeiro. Aí eu vou fazer assim, 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 assado. Por quê? Pode fazer. Ele foi lá e fez conforme o pastor Sandro tinha orientado o meu do céu. E ele falou assim: eu amo a Deus para ver o pastor, porque talvez se não tivesse me orientado, eu teria feito da forma errada. Então, eu quero, dentro desse contexto, te fazer uma pergunta. Se fosse você, se o teu discipulador no teu vídeo fala assim: papai, vai fazer assim, 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 assim. Entendeu? Entendi. Eu vou de novo. Assim, assim, assim. Entendeu? Repita. Qual seria seu coração? Como é que você pessoa doida? Quero fazer. Qual seria seu coração? Ele está entendendo? Então vai ter situações que vai depender do seu estado. Inabalável com Cristo Jesus. Você entender: olha, Deus está querendo. Escute algo, a parte de Deus. Nenhum discipulador vai querer o mal dos seus. Nenhum discipulador vai querer o mal dos seus de jeito, de maneira, de verdade mesmo. Então, é através da santidade, vamos alcançar em Jesus. Coloca lá os livros do nome de Jesus, querido, a Bíblia Sagrada, santidade. É um livro fantástico para você estar lendo. E esse outro livro, o nome dele é lindo, tá? Mas uma indicação fantástica aí para a solução para você estar contando. Quarto pilar, serviço. O filho do homem não veio ser servido, mas para servir. Está lá em Marcos 10:45. Servir revela autoridade, revela amor, revela caráter de Cristo. Todo cristão ele tem o chamado de servir a igreja. Servir pessoas e servir o reino de Deus. Era Pedro 4:10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Todos nós temos dom, amém? Amém? Ah, pastor, eu sei que vai meu dom. Todos nós temos dom. E não falta lugar para servir a igreja. Se existe um lugar que precisa de serviço, é na igreja, na sua célula, no seu live. Tem uma frase aqui poderosa para as nossas vidas, assim, ó: quem não serve, não cresce. Vive sempre em níveis
rasos. Pode até engordar de informações, mas nunca consegue transformar o conhecimento em frutos permanentes. Sirva. Quem não serve, não serve. Nós precisamos servir a casa ao Senhor. Cristianismo não é matéria, é serviço. Ele diz assim, ó, William, o maior título que alguém pode carregar é o de servo. Martin Luther King fala assim, todo homem pode ser grande, porque todo homem pode servir. Todos. Então se envolva na obra de verdade, viva essa obra, descubra qual é o Senhor, sirva com alegria e sirva sem aplauso. A maior dificuldade do serviço hoje qual é? É a pessoa querer reconhecimento. Poxa vida, rapaz, eu estava junto com todo mundo, o pastor, vou falar aí, o pastor passou e deu parabéns com o irmão, estava do lado dele, ele nem me deu parabéns. Ontem eu estava aí lá com ele, irmão. Isso seria, eu não ouvi mais nada. É algo terrível. Não queira ser reconhecido, desde que o Senhor te reconhece. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nesse ano, nossa igreja está nos dando uma oportunidade gloriosa de nós servirmos Ele. Temos almas tão nobres e preciosos que irão nos levar a um novo nível espiritual. Nós passamos aí 21 dias jejuando, estamos crendo nesses alvos, nós continuamos orando por esses alvos. Eu quero, junto com vocês, preparar esse alvo. Primeiro deles, vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem, levar uma pessoa triste a cada semestre. Você pode criar 2 pessoas para Jesus. Vamos ser sinceros, querido, de verdade. Cadê o seu mais um? Todos nós temos dons e capacidades. Estamos aí agora no carnaval, onde o cristianismo, as pessoas quiseram colocar na Bíblia, não conserva, né? A sua família, ela conserva algo terrível, não tira de sair pelo lado, tá? Você foi notar, né, irmão? Olha o que estão querendo fazer. E nós não ligamos para isso, porque literalmente nós somos conservadores, amém, amém? Nós não temos problema, irmão. Não tem que falar assim, não. Ei, você é crente. Quer dizer isso? Nós não processamos ninguém, só tem que falar que nós somos cristãos genuínos. Nós não processamos ninguém, só tem que falar assim, ei, você é casado com uma mulher. Ei, você tem filhos. Ei, você vai para a igreja. Todo mundo que sua mulher é seu menino. É verdade. Qual o problema com isso, irmão? Nós não processamos ninguém, porque é isso que nós somos, é isso que queremos, e é por isso que lutamos. Amém, amém? Nós precisamos de 4 dias da vida da chaça, porque não for droga, para tentar trazer uma falsa alegria. Vai conversar um dia todo, tem que passar 4 dias de carnaval, para ver se agora está alegre, para ver se está no cartão muitas vezes liquidado, para ver se não tem mãe sem filho, se não tem esposa viúva, se não tem filho órfão, porque decidi buscar uma alegria que é real. E você, esse você tem a alegria verdadeira, querido. Que você pode chegar para alguém e falar, olha, eu tenho a verdadeira alegria, eu tenho a fonte viva de mim, eu tenho a água que se você beber, nunca mais você terá sede. Eu tenho Cristo, minha vida, que é a esperança da glória. Eu sou o Filho de Deus, que não almeja, que não vem aparecer. Quem está entendendo? Algumas pessoas estão sedentes disso. Nós precisamos ganhar uma pessoa para Jesus. Um primeiro semestre, uma pessoa no segundo semestre. Quem recebeu foi ele dentro das casas de baixo? Quem recebeu? Como recebeu? Lá mais de 5 pessoas que oraram durante o mês de março. Meu Deus, você vai ganhar essas 5 pessoas. Amém, amém? Meu Deus, diga assim, eu creio. Diga assim, eu declaro. E no mínimo, vou ganhar essas 5 pessoas. Eu também creio. No segundo, vamos lá. 1, 2, 3. Batizar.
todo crente tinha que ler esse livro. Todos os anos, todo crente tinha que ler esse livro, mas com o coração de amar as ovelhas, de amar as vidas, irmão Deus. Esse livro impacta os melhores livros que você vai poder ler, vai falar muito ao seu coração. E por último, pilar de oração. Oração é o oxigênio do cristão. Sem oração não há intimidade. Sem intimidade não há poder. Sem poder não seremos imparáveis. Nós somos imparáveis com o poder que tem na nossa vida. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz: orar sem cessar. Jesus, sendo filho de Deus, ele orava constantemente. Nós estamos fazendo um plano de leitura diária. Sim ou não? Seguir pergunta, eu vou finalizar. Aleluia. Ele fala que ele orava. Perdão, nós estamos fazendo um plano de leitura diária. E é só para ficar em pé, viu? Já sabe. É um plano de leitura diário. Eu quero lhe dizer uma coisa. Eu sei, olha aqui para mim. Eu sei que você já quebrou o plano de leitura. O negócio está indo até arrumado, né? Aí você acabou, falhou 2, falhou 3. Olha para mim. Volte a ler. E quando, pastor? E hoje? Isso foi hoje. Amém ou não é? E agora nós temos aquele negócio que vai Deus lá. Ou é tudo, ou é nada. Eu parei para dormir. Processo de santificação. Volte a ler. A gente estava no dia 53, se eu não me engano, no bom de leitura. Né? E aí você parou, começa hoje. Hoje é dia 29 de fevereiro. Quando for, no ano que vem, dia 29, só fica resolvido. Qual é o problema? Ore, busque o Senhor, creia. Quem não ora fracassa, perde a sensibilidade espiritual, perde a lição, perde a unidade, perde força contra o pecado. Eu duvido, preste atenção. Eu te desafio. Preste atenção. Você passar 30 dias lendo, orando, e daqui a 30 dias você ter o mesmo desejo pelo pecado que você tinha antes. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma guerra, alguma coisa que você pensou. Eu digo que é pouco tempo, né? Mas eu duvido que o seu anseio, o seu desejo, ele seja realizado. Eu desafio você, de verdade. E dentro desse contexto, o que é mais vivinho, Antes nós tínhamos uma frase para essa palavra, né? Muita oração, muito poder. Pouco coração, pouco poder. De quem não ora, o que é oração? É falar com Deus. É falar com Deus. Eu só vou desenvolver meus dons espirituais se eu orar, se eu lutar, se eu fizer. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Todas as coisas. Mas precisamos crer que Deus, o nosso Deus, já conquistou todas as coisas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Já conquistou. Vai ter palavra que Deus vai te dar na palavra dele. Você vai estar olhando para ler a Bíblia e Deus vai te dar aqui a solução do teu problema. O problema foi solucionado na hora? Sim ou não? Sim ou não? Mas se tiver cheio de fé, peguei.
pequena. Foi assim. Você sabe, na minha vida, muitas coisas me foram assim. Eu não tinha casa própria, eu orei uma vez. Eu estava no seminário sobre finanças. E o cara falou assim: Michael Murdoch, americano, oferte a prestação da sua casa. Eu digo, quer pegar meu dinheiro lá nos Estados Unidos? Eu digo, não, isso não é dinheiro não. Mas eu comecei a ser confortável. As pessoas foram e eu comecei a ser confortável. Eu orei. E Jesus, se for da tua vontade, qual é o valor? E eu já tinha tentado comprar casa da minha família em todo tipo de parcela, você imagina. E nós tínhamos recursos, tínhamos dinheiro, tínhamos bons salários, nós não conseguimos comprar nada. E as pessoas ganhavam, às vezes, 3 vezes menos que nós compravam casa. Mas eu não ganhei, né? E eu lembro que eu joguei uma parcela no coração, 165 reais. Mas nós tentamos comprar de 1.800, comprar sempre lá de 365 reais. Então, eu não comprar essa casa. E que se torna negativa. 3 vezes assim, 3 vezes assim, 3 vezes assim, 3 vezes assim. Eu digo, eu vou ofertar. Eu vou ficar mais rico e mais pobre. Eu ofertei na igreja para congregar, né? Antes de ir embora. Eu ofertei e eu esqueci. 1 ano e meio depois apareceu uma situação que eu nem acreditava mais, que é verdade. Eu acreditava. Eu me dava comprar tudo, certo? E aí, do nada, esse cara, resumo da obra, gente, em 15 dias mais ou menos, da conversa com a pessoa até entrar dentro de casa, foi 15 dias. A casa passou por nosso. Nós não queremos entrar. Tudo quando era 20 mil, 25 mil, a gente dava 20 mil, 25 mil, não ofertamos. Não nada. Entramos, se tiver esse negócio, vou tomar essa casa de novo. Passar o nosso nome. Uns 2 meses depois, eu estava orando na casa do namorado. Daí eu fui no correio, peguei a parcela da casa. 365 reais. O meu vizinho pagou 100. O vizinho do outro lado paga 700. Nós pagamos 300. Está mais baixo o vizinho. E vai reduzir, vai ficar mantendo o custo lá. O que ele fez para você? Eu tinha conquistado. Nosso primeiro carro foi algo muito parecido. Tá? E Deus puxa a questão da oração. Ora, acredite. Deus vai fazer isso. Então, uma vida inabalável, um reino imparável se sustenta nesses pilares. Família é o seu primeiro ministério. Oração é a sua conexão com Deus. Santidade é a sua proteção espiritual. Serviço é o seu propósito. E finança é a sua fidelidade. É a sua fidelidade em Cristo Jesus. Então, todo aquele que ouve essas duas palavras e as pratica será comparado a um prudente que ele edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Hoje Deus quer fortalecer os seus pilares. Feche seus olhos, deixa eu orar para você aqui uns 5 minutinhos. Diante daquilo que você ouviu aqui hoje, eu acredito que você já sabia de muitas coisas. Mas muitas das coisas que nós já sabemos, nós também não praticamos. E nós vivemos uma vida eclesiástica, dentro de prédio, um pregão, uma igreja, que muitas vezes não muda, não tem um novo, não há transformação, não há como você viver esse Deus todo-poderoso, esse
Deus, dono do ouro da prata, esse Deus que o pastor todo ministra, cadê esse Deus da minha vida, da minha família, da minha casa? Por que eu não posso presenciar, ver? Será que não há alguma área que precisa de transformação e renovação? Não há alguma dessas áreas que há necessidade de liberar, de pedir perdão, de se consertar diante do Senhor. Nesse momento eu gostaria que você fizesse uma oração sua. Vamos cantar um louvor. Faça uma oração, fale com Deus, com as suas palavras. E eu creio que Deus está aqui para te ouvir, em nome de Jesus. Como